Ok. Pai do Senhor, amados, que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Resolvi deixar uma mensagem, né, que Deus revelou no meu coração. Eu gostaria que tu também ouvisses esta mensagem. Quem sabe isto de algum modo possa mudar o teu modo de pensar sobre a casa ou as casas de orações atualmente. Ok? Para isso, né? Vamos viajar no livro de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aí a Bíblia nos afirma que certo dia houve uma festa dos judeus. Jesus decidiu ir para Jerusalém. E estando lá em Jerusalém, Jesus passou no local onde tinha portões, e este local era chamado Portões das Ovelhas. E lá havia um tanque. Este tanque chamava-se Betesda, isso em hebraico. E este tanque, pessoal, amados, esse tanque era um tanque onde o Espírito Santo de Deus em tempo descia para poder operar maravilhas, para poder operar milagres naquele tanque ou por intermédio daquele tanque. E havia um tempo, né? Esse tempo que Jesus passou por lá. E lá naquele tanque havia um paralítico. E este paralítico, por ser mesmo paralítico, a Bíblia vem dizer que ele não conseguia descer a tempo nas águas sempre que as águas eram agitadas. Por quê? Porque as águas, logo que o anjo descia, as águas eram agitadas, e a Bíblia diz que quem descia rapidamente ao tanque, este sim é que tinha acesso à bênção ou às bênçãos de Deus. E automaticamente, se tiver uma enfermidade, essa pessoa era sarada da enfermidade que ele ou ela tinha. Então ali havia o paralítico. O paralítico já estava aí muito tempo, mas infelizmente por causa da sua dificuldade física, da sua paralisia, ele não conseguia descer ao tanque a tempo. Então Jesus passou por lá e de repente se depara, né, ou encontra o paralítico. E Jesus fez uma pergunta ao paralítico: há quanto tempo já se encontras aqui? E daí o paralítico ficou a dizer assim ao Senhor, que eu já estou aqui há bastante tempo. Mas é que infelizmente, sempre que o anjo desce e as águas são agitadas, quando chega o meu tempo, entra uma outra pessoa no tanque. E ele acaba por não receber as bênçãos. Razão pela qual ele ficou muito tempo aí, porque ele ainda pensava que teria uma chance de um dia poder entrar e ser sarado também da sua paralisia. Mas então, ele esqueceu que o anjo, ele não esqueceu, ele não sabia que o anjo que descia
no tanque de Siloé, que era chamado Betesda, isso sim em hebraico, era chamado Betesda, era aquele que estava diante dele. Esse é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não sabia que o mesmo anjo que descia para agitar as águas era aquele que estava diante dele, que estava a formular algumas perguntas nele. E ele não sabendo, né? Ele deu esta resposta. Jesus automaticamente pergunta a ele: queres ser curado? E ele disse: sim, quero. Então, automaticamente, desculpa, não liga no barulho, alguém está a tentar ligar para mim. Automaticamente, Jesus disse assim para ele: toma o teu leito e anda. E automaticamente este paralítico ficou sarado de toda a sua paralisia. E daí ele ficou maravilhado com o que havia acontecido. E Jesus lhe disse que é para não poder comentar aquilo, mas que isso até ao templo oferecer o sacrifício necessário, que naquele tempo era cobrado, né? Ou não é cobrado, era dado ao templo sempre que alguém fosse sarado de uma enfermidade da parte de Deus. Essa é uma lei, né? Uma lei mosaica, e é uma lei de Moisés, ou do tempo de Moisés, que os judeus cumprem sempre, ou cumpriam, e então ele tinha que fazer o pagamento, ou o sacrifício. Então, qual é a mensagem que Deus revelou no meu coração consoante essas frases bíblicas, ou consoante essa história bíblica deste paralítico? É que o tanque, hoje em dia, no tempo atual, pode referir-se a um templo, a uma casa de oração. Casa de oração também é um local onde se encontra coxos, paralíticos, cegos, saudáveis, doentes, pobres, ricos, inclusive todo tipo de pessoa, endemoniados, pessoas boas, saradas, todos se encontram no templo. Mas mesmo também no templo, onde as bênçãos não é para todos. Existe quem recebe a bênção da parte do Senhor no templo e existe quem não recebe as bênçãos na parte do Senhor também no templo, mesmo ainda no templo. Então, o que Deus revelou para mim? Deus revelou para mim o seguinte: quer dizer, ou não quer dizer, que o fato de você estar no templo, você está sujeito às bênçãos do Senhor. Por quê? Porque nem sempre que a pessoa vai no templo já teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia vem dizer que aquele que se encontra com Cristo jamais será a mesma pessoa. Jamais será do jeito que ele já era. Então isto quer dizer que automaticamente que você tem um encontro com o Senhor, você é diferente. Você é uma pessoa diferente das outras. Razão pela qual aquele paralítico, ele pensava que indo no tanque é onde alcançaria a sua salvação.
Mas então Jesus lhe provou que já neste tempo você não precisa apenas. A cura não vem através do tanque. A cura não vem através de você ir no tanque. Mas a cura vem se você crê em mim como teu Senhor e suficiente Salvador. E a cura vem consoante a tua fé. Mas a Bíblia vem também nos dizer que a nossa fé, se não for baseada em Cristo Jesus, de nada serve. Razão pela qual, antes de nós depositar uma fé, tanto para cura, para bênção financeiros, para bênção de trabalho, nós devemos pensar a quem está baseada a nossa fé. Se a nossa fé não estiver baseada em Cristo Jesus, de modo nenhum o que a gente quer será realizado. Por quê? Porque o único capaz de satisfazer as necessidades do homem sem cobrar algo em troca, apenas com a tua fé, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu disse sem cobrar alguma coisa? Existem entidades que você, baseando a tua fé nelas, ela te dá o que você quer, mas infelizmente cobra alguma coisa em troca. E não está se falar de bens materiais para poder agradar a eles, não. Está se falar de sacrifício de almas para poder agradar a eles. E daí eles dão o que você quer. Mas então o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é muito diferente dessas entidades que existem por aí. O nosso Deus não precisa de recursos, não precisa que tu sacrificas almas, mas sim, ele precisa que tu tenhas a tua fé baseado ou baseada em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer em Atos 4,12 que em nenhum outro nome onde há salvação, senão no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a palavra revelada, por que o irmão Luiz disse que não é descendo no tanque ou não é indo no tanque que você será curado? Não é indo no tanque que você será curado, mas sim é basear a tua fé em Cristo Jesus. E aí sim você estará curado ou curada. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que não é ir todos os dias à igreja que vai te fazer você estar sarado, que vai te fazer você alcançar as tuas vitórias em Cristo Jesus. Não é ir todos os dias na igreja que vai te fazer você alcançar as bênçãos celestiais. Não, mas sim é crer em Cristo Jesus. Não é ir todos os dias na igreja que vai te fazer alcançar o reino. Fica atento, Giculumesso. Não é uma oração vindo do pastor que vai te fazer alcançar a eternidade. Fica atento, amado. Mas sim é crendo em Cristo Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador. Aí sim, quando você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e suficiente Salvador, aí você tem direito à vida eterna. Porque a Bíblia vem dizer lá em João 1:12, ele vem dizer que mas a todos quanto creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. E mesmo em João, capítulo 3:16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto quer dizer que é só crendo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que a gente terá a vida eterna. Não é através do tanque que receberemos a vida eterna.
não é através de ir à igreja dia após dia que receberemos a vida eterna, mas é crendo no na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim teremos a vida eterna. Então, amados, não pense que por causa de tu ires todos os dias na igreja, por causa de ocupares um cargo na igreja, por causa de varreres o templo, você vai alcançar a vida eterna. Porque muitos, assim como aquele paralítico, ia sempre no tanque, mas ainda não tinha nenhum encontro com o Senhor. O anjo nunca teve um encontro com ele. O mesmo anjo que atua naquele tanque, ou que atuava naquele tanque, que descia naquele tanque, é o mesmo anjo que apareceu diante dele. Isto quer dizer que se ele não recebesse o Senhor Jesus Cristo, ainda que descesse no tanque, não haveria solução para ele. Mas aquele que descia no tanque se fez carne e apareceu diante dele. E pela graça dele, ou pela graça de Deus, e pela misericórdia de Deus, Deus apareceu a ele em carne. E não mais nas águas, não mais no tanque. Deus decidiu aparecer a ele em pessoa. Então, família, é isso. Fica atento. Gicula o meso. Gicula o meso. Abre o olho. Se tu queres alcançar a vida eterna, creia em Cristo Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador. Shalom, 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 Adonai.